Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos personagens mais legais da literatura policial. O nome dele é Comissário Maigret e ele foi criado pelo Georges Simenon. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o Georges Simenon e depois eu vou falar sobre a coleção do Maigret, a mais recente aqui no Brasil, que é a coleção da Companhia das Letras. Eu tenho alguns livros aqui. O Georges Simenon nasceu em 1903, na cidade de Liège, na Bélgica. Muita gente pensa que ele é francês, mas na verdade ele se consagrou na França, mas ele vem da Bélgica. Aos 16 anos, ele já trabalhava no jornal da cidade de Liège. Ele assinava artigos sob pseudônimos, mas na verdade ele ambicionava ser escritor. Então, com quase 20 anos, ele vai se mudar para Paris para perseguir esse sonho de ser escritor. Lá ele vai passar vários anos assinando ainda textos sob pseudônimo. Ele vai ter um total de 27 pseudônimos antes de ficar realmente conhecido como Georges Simenon. E isso vai acontecer em 1931, quando ele vai lançar o primeiro livro com o Comissário Maigret, que é Piet o Letão, que é esse daqui. O Simenon ele tinha uma característica muito marcante, que ele escrevia os textos dele com uma extrema rapidez. Então, às vezes, ele levava uma semana para escrever um livro policial. E tem um dado que eu pesquisei que entre 1923 e 1933, ele se especializou em produzir textos e ele escrevia uma média de 80 páginas por dia. O Simenon vai escrever durante 40 anos a série com o Comissário Maigret. E ele vai escrever 75 romances e 28 contos com esse personagem que caiu nas graças dos fãs de literatura em geral e até hoje é muito reverenciado. Agora, para falar um pouquinho sobre o personagem, o Maigret, ele não é um detetive que se assemelha, por exemplo, a um detetive mais analítico e racional como Hercule Poirot, que foi criado pela Agatha Christie. E ele também não tem assim PhD em assuntos complexos, ou é super intuitivo como Sherlock Holmes, por exemplo. O diferencial do Maigret é que ele é um detetive que se liga mais no lado humano das pessoas, e isso aparece muito nas histórias. É claro que ele é um personagem, como um comissário, um detetive, né, que é o chefe da seção de homicídios de Paris, ele procura solucionar os crimes que ele está investigando, mas ao mesmo tempo ele entra nessa jogada da literatura policial tentando entender as motivações dos crimes, tentando entender por que as pessoas cometem os crimes e não propriamente se atendo ao julgamento. O Maigret ele vai nascer na região de Saint-Fiacre e ele, na verdade, é contado nos livros que ele queria se tornar médico, mas ele não conseguiu se tornar médico e acabou entrando para a polícia. E lá ele vai construir a carreira inteira dele. Ele é casado com a senhora Maigret, que é uma personagem que aparece de vez em quando nos livros, mas que ela é extremamente compreensiva. Quer dizer, às vezes o Maigret passa dias fora de casa e ela não reclama. Tem algumas características do Maigret que são bem marcantes, como por exemplo o fato dele usar muito cachimbo. Então ele tem uma coleção pessoal de cachimbo em casa, ele tem uma coleção guardada no escritório dele, no escritório da Polícia Judiciária. Ele procura ter sempre um cachimbo de reserva no bolso quando ele não está pitando um cachimbo ali também. Outra coisa é que ele bebe bastante durante as investigações. Às vezes ele para em algum bar, alguma cafeteria para tomar uma bebida e depois continuar a investigação. Tem algumas características menores, assim, como o fato dele, por exemplo, nunca ter aprendido a dirigir e ele também não gostar do metrô francês. O Maigret foi o primeiro detetive francês a fazer muito sucesso depois de outros dois detetives que fizeram sucesso no começo do século XX. Um foi o Joseph Rouletabille, que foi criado pelo Gaston Leroux, e o outro foi o Arsène Lupin, que foi criado pelo Maurice Leblanc. Várias coleções da série do Maigret já foram editadas aqui no Brasil, mas eu vou me ater à mais recente, que é a edição da Companhia das Letras, que é essa daqui. Da coleção da Companhia das Letras, que está reeditando a obra do Simenon no Brasil, eu tenho alguns livros aqui, eu não tenho todos ainda, mas tenho 6 em mãos. Um é o Piet o Letão, que eu já tinha mostrado,
que foi a estreia do Comissário Maigret, e a coleção está sendo lançada cronologicamente. Outra mas eu não vou mostrar cronologicamente, tá? Outra é Sombras na Place des Vosges, eu acho que é assim que fala. A Dançarina do Cabaré, O Enforcado de Saint-Folien, O Cavalariço da Providência e também A Noite da Encruzilhada. Para você que curtiu o vídeo, para você que gosta de literatura policial, para você que gosta de Georges Simenon, deixe seu recado aí no final do vídeo, o que você achou. Entra no nosso site também, literaturapolicial.com. A gente tem várias resenhas de livros do Maigret, da série Maigret. A gente também tem algumas curiosidades, ali alguns artigos sobre o Georges Simenon. E eu fico esperando o seu comentário. Tá ok? Até a próxima!